vamos ter que pegar que tá com música aqui. Aquele outro tem um que tá sem fio que eu tô levando pra cima de lapela. Ah, tá. Ele não gosta daquele. Ele prefere um longo.
alegria que nós nos reunimos para adorar juntos a Deus, nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nesse domingo nós iniciamos o Advento, aquele tempo em que lembramos que Deus cumpre todas as suas promessas. Nós unimos então as nossas vozes em louvor a Deus. Convido você a ficar em pé para cantarmos juntos esse hino que nos fala disso. Ó vem, Emmanuel. No seu primeiro capítulo.
Nós lemos a partir do versículo 26. Até o versículo 45. Nós vamos fazer uma leitura alternada desses versículos, Lucas 1, de 26 a 45. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bendita seja a palavra de Deus que nos revela os acontecimentos nos quais cremos. Por favor, se assente. A vinda de Jesus Cristo ao mundo é a luz que dissipa as trevas, a escuridão. É sobre isso que nós vamos ouvir essa música que os nossos irmãos Gisele, Priscila, Fernando e Valquíria vão louvar ao Senhor agora. Som.
grande luz, grande luz. Quanto esperei essa luz me guiar, Cristo, Um novo dia em nós se fez, oh, aos que andavam em trevas, brilhou grande luz, oh, luz, grande luz, aos que andavam em trevas, brilhou grande luz, oh, luz, grande luz, grande luz. A luz do Rei vive em nós a brilhar. De Deus nos foi mandado Jesus, o Rei, oh, aos que andavam em trevas, brilhou grande luz, oh, luz, grande luz, aos que andavam em trevas, brilhou grande luz, oh, luz, grande luz, grande luz, grande luz. Grande luz. Todo aquele que tem contato com essa luz sai das trevas. Nós vamos falar com Deus que proporciona isso, que faz disso uma verdade, uma realidade. Eu gostaria de convidar para nos conduzir então nessa oração a nossa irmã Lígia. Você pode, Lígia, por favor, nos conduzir em oração de adoração ao Senhor. Marcos, a Lígia está aqui à frente, a Lígia Santos. Pai Santo, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui esse dia, para te adorar, para louvar o teu nome, para agradecer a grande graça que vem de ti, Senhor, e que nós estamos celebrando agora. Jesus Cristo, nosso Salvador. Te adoramos e te agradecemos por isso, Senhor. Teu povo aqui reunido, ó Deus, te agradece, te adora e pede, Senhor, perdão pelas suas faltas. Não somos dignos de chegar diante de ti, Senhor, mas pela tua graça aqui estamos e te adoramos, Senhor, e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados irmãos e irmãs, continuando no texto que nós estamos lendo em Lucas, no capítulo 1, depois desse encontro bendito de Maria e Isabel, esse texto nos relata o cântico do coração que aguardava, que esperava, que ansiava pela luz, como nós cantamos agora. E a partir do versículo 46, o Evangelho nos diz assim: Então disse Maria:
A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Um texto como esse nos mostra um coração que aguardava por uma promessa. Um coração que cantou e se alegrou ao perceber que essa promessa estava a caminho e se cumprindo. Será que nós temos essa mesma ansiedade e paixão que habitava no coração dessa serva humilde do Senhor? Será que nós também aguardamos pelas promessas de Deus, e a maior de todas elas, Jesus, que já foi cumprida e foi cabalmente trazida ao mundo pelo braço valoroso, como ela mesma cantou aqui? Será que há um cântico no seu coração? Será algo que você possa cantar a Deus em louvor e adoração por causa da sua fidelidade e da sua bondade? Eu tenho certeza que sim. Vamos orar a esse Deus então, pessoalmente, cada um de nós, silenciosamente, expressar a Ele mais uma vez a nossa gratidão pela sua fidelidade, pelo cumprimento de suas promessas, agradecer por Jesus Cristo, nosso Salvador, agradecer porque Ele estendeu as suas mãos e nos abençoou com salvação. Também nesse momento, ao agradecer, nós podemos nos lembrar de confessar a Ele os nossos pecados, pedir que o seu sangue nos lave de toda impureza, de toda mácula, pedir que o Espírito Santo de Deus, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, encha o nosso coração de gratidão pelo perdão, pela misericórdia, e eleve a Deus em cântico a nossa alma, como Ele fez com a sua serva no passado. Oremos silenciosamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, com gratidão o nosso coração canta ao Senhor, agradecendo, porque o Senhor nos amou tanto, que enviou o seu Filho amado, para vir a este mundo, morrer no nosso lugar, nos dar a salvação e ressuscitar por nós também, vencendo a morte e fazendo com que nós também tenhamos a esperança de que a morte não pode mais dar a última palavra sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Nosso coração canta de alegria, ó Deus, como o da tua serva no passado, porque o Senhor se lembrou de nós, estendeu o seu braço forte, e a tua salvação foi vista por todos os homens, e hoje ela ainda brilha sobre aqueles que caminham na tua graça e na tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a nos lembrarmos sempre disso com gratidão, e que a presença de Jesus em nossas vidas, muito mais do que apenas agora, quando nos lembramos no Natal, mas todos os dias, todos os meses, durante todo o ano, que a presença dEle, a santidade dEle, o amor e a misericórdia dEle, nos ensine a sermos melhores a cada dia, a andar nos caminhos retos do Senhor, a Te agradar. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, abre os nossos olhos, ó Deus, tira de nós o engano, tira de nós a falsidade e a mentira, tira de nós, Senhor Deus, toda a treva, e faz com que a Tua luz nos ilumine completamente.
Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos mostrar diariamente por onde ir, como ir, com quem ir, na companhia do nosso Senhor Cristo, que nasceu aqui e que antes de voltar para Ti, ó Pai, e agora está à Tua destra, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso coração canta de alegria, ó Deus, pela Tua obra e pelo cumprimento da Tua promessa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador amado, é que nós oramos a Ti, ó Pai. Amém. Amém. Em silêncio, toda a carne. Vamos nos colocar de pé para cantarmos juntos esse hino, e enquanto nós cantamos, nós também podemos consagrar a Deus em adoração e com alegria os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que nos visita, não se sinta constrangido, este é um dever, um privilégio, uma honra dos membros dessa igreja, mas sinta-se à vontade se desejar fazê-lo também no altar e na presença do Senhor. Sentarmos, vamos ver quem Deus trouxe ao nosso lado adora, nos cumprimentando no Senhor. Eu convido a Jaqueline e o Marcelo a virem aqui à frente da igreja, por favor. Também gostaria de convidar para estar aqui nesse momento o Wilson Júnior e a Luciana, também, por favor. Obrigado. Bom, meus irmãos, a Jaqueline há 5 anos está conosco. Deus a trouxe para compartilhar os dons que Jesus Cristo tem dado a você, Jaqueline. E nós louvamos a Deus porque nesses 5 anos você fez isso. Compartilhou conosco,
de forma verdadeira, amorosa e edificante os dons que o nosso Senhor Jesus Cristo tem dado para você. E nesse período você conheceu o Marcelo, aqui na nossa cidade, isso também estava no propósito de Deus. Marcelo, estudante de teologia no Seminário Presbiteriano do Sul. Vocês se namoraram, vocês se casaram. E nos propósitos de Deus, agora vocês estão indo para Uberaba, daqui a alguns dias. Porque Deus também tem chamado vocês para lá, para serem servos de Deus entre aqueles irmãos e dentro daquela cidade. E nós ficamos felizes por isso, porque vemos a condução de Deus na vida de vocês. Ficamos tristes porque vocês estão saindo daqui e não vamos nos encontrar mais todos os dias com tanta frequência, mas na certeza de que Deus conduz nossas vidas, nós estamos seguros de que vocês estão indo debaixo dos cuidados e da bênção de Deus. E nesse instante nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, especialmente pela sua vida, Jaqueline, que se dispôs a sair de onde você estava para vir uma nova cidade, um recomeço. E certamente foi um tempo bendito que Deus concedeu a todos nós, conhecendo você e estando ao seu lado, servindo ao Senhor juntos com você. Então, que Deus seja louvado por essa história, por esses 5 anos, como nós temos certeza que Ele o será nesses próximos dias e nesse tempo que Ele tem reservado para vocês, lá em Uberaba. A igreja comprou um presente que nós queremos entregar para você, Jaqueline. Luciana, por favor. Esse presente é uma forma que nós temos de dizer que você é preciosa para nós. E quando você ver esse presente, você vai sempre se lembrar desse amor que Deus produziu aqui, né? Nós vamos orar a Deus. Eu gostaria de convidar alguns irmãos da igreja a virem aqui para abraçarem aqui a Jaqueline e o Marcelo. Podem vir aqui pelo corredor central nesse momento especial. Deixa eu só pegar o microfone então. Os abraços depois toda a igreja vai poder dar também ao final do culto. Nós vamos ter um tempo especial para isso. Vamos ficar atrás aqui da Jaqueline e do Marcelo e queria também dar oportunidade para a Jaqueline falar. Marcelo e Jaqueline, podem vir aqui à frente, por favor. Podem ficar aqui, as crianças também podem ficar, não tem problema. Eu cresci muito enquanto estive aqui. Eu vou falar chorando mesmo, porque eu não vou parar. As crianças me ensinaram muito. Talvez aqueles que não trabalham com criança não vão entender o que eu estou falando, mas elas me ensinaram muito. E eu gostaria de deixar um texto que eu gosto muito dele, eu vou deixar com vocês adultos. Se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. Se as crianças convivem com a hostilidade, aprendem a brigar. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas.
Se as crianças convivem com pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Se as crianças vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Se as crianças convivem com a inveja, aprendem a invejar. Se as crianças vivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. Se as crianças vivem sentindo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se as crianças vivem a tolerância, aprendem a ser pacientes. Se as crianças vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. Se as crianças vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Se as crianças vivenciam aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. Se as crianças vivenciam o reconhecimento, aprendem a ter um objetivo. Se as crianças vivem partilhando, aprendem o que é generosidade. Se as crianças convivem com a sinceridade, aprendem a veracidade. Se as crianças convivem com equidade, aprendem o que é justiça. Se as crianças convivem com a bondade, a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naquelas que as cercam. Se as crianças convivem com afabilidade e amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. Seja um exemplo para as crianças, elas precisam disso. Amém. A história da Jaqueline aqui entre nós também é a história do Bezaliel e da Quitéria, porque a Jaqueline tem vivido esses 5 anos com eles. Então, eu queria que você, Bezaliel e a dona Quitéria, ficassem aqui ao lado da Jaqueline e do Marcelo. Eu peço para você, Bezaliel, fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida deles, por favor. Pai bendito, Tu nos concedes privilégios. E o privilégio que recebemos foi exatamente a amizade da Jaqueline, do Kazan. Pai, agradecemos por este privilégio. Nossa vida é cheia de ganhos e perdas. E neste momento nós já sentimos esta perda. A ausência diurna do contato. Agradecemos pelo carinho que a Jaqueline dedicou às crianças. E agradecemos também porque na Tua providência, Tu colocaste diante dela o Marcelo, para que pudesse ser seu companheiro nessa jornada que Tu lhe confiaste. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre este casal. Amém. Acompanha-o em todos os momentos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, depois do culto, nós temos a oportunidade de abraçar aqui a Jaqueline e o Marcelo, e dando a eles o nosso carinho e o nosso até breve também. Por favor, queiram se sentar. E o gasofilaço também já pode ser retirado pelo diácono. E as crianças que têm entre 2 e 7 anos e de 8 a 11 também já podem ir. Vamos pela porta de entrada hoje, Jaqueline, por favor. Até o último minuto trabalhando. Nós voltamos então a abrir as nossas Bíblias nesse texto que estamos lendo, no Evangelho de Lucas, no seu primeiro capítulo.
Estamos celebrando o Advento, também chamado de Natal, mas eu acredito que a palavra Advento seja mais própria para nós, especialmente no nosso contexto de adoração a Deus. E eu chamo a sua atenção para o início do Evangelho de Lucas, esses primeiros versículos, onde lemos: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vamos orar de novo? Ó Senhor, ajuda-nos agora para que tenhamos entendimento, não meramente humano, mas espiritual, da Tua vontade. Ilumina os olhos do nosso coração e da nossa mente. Dá-nos essa graça, por misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse momento é um momento em que, quando nós lemos a nossa Bíblia, especialmente os relatos bíblicos, e nós damos atenção ao Evangelho de Lucas, nesses 2 domingos, este e o próximo, nós lembramos que o advento de Jesus Cristo é realidade, também é surpresa, é diálogo e confiança. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de gastar um tempo nesses 4 primeiros versículos, que agora eu quero apenas repassar brevemente. A história de Jesus Cristo não é virtual, é factual. É uma história que pode ser verificada nos registros históricos. E o Evangelho de Lucas é um evangelho que, melhor do que os outros evangelhos nesse quesito, nos mostra isso. Lucas, nós sabemos, era um homem inteligente e estudado. Os especialistas na língua grega, língua na qual o Novo Testamento foi escrito, nos falam que o grego usado aqui nesse evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos é um grego especialmente elaborado. Lucas também era um pesquisador, que nós poderíamos dizer hoje um cientista. Um homem inquiridor, que fazia perguntas importantes, que precisavam de respostas importantes. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós compreendemos que ele foi colega do apóstolo Paulo, companheiro de viagens. Lá no livro de Atos dos Apóstolos nós percebemos claramente isso. Ele era médico. Essa era a sua formação, essa era a sua profissão. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, quando manda as suas saudações finais aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: Lucas também manda as suas saudações. Ele é o médico amado. Portanto, Lucas fez parte da primeira transição da era apostólica. Ou seja, ele, ao que tudo indica, não conheceu pessoalmente Jesus Cristo antes de ser convertido. Ele não viu Jesus Cristo com seus próprios olhos, apenas com os olhos da fé. Por isso, agora, quando os apóstolos já estavam passando, ele fez questão de confirmar a história que ele ouviu. E para fazer isso, ele procurou aqueles que viram e conviveram com Jesus.
Por isso é que ele diz aqui testemunhas oculares. O apóstolo Paulo esteve preso durante 2 anos na cidade de Cesareia Marítima, enquanto ele aguardava ser transferido para Roma, onde ele seria ouvido em uma audiência com o imperador romano. Nesses 2 anos que o apóstolo Paulo esteve preso lá na cidade de Cesareia Marítima, em Israel, às margens do Mediterrâneo, Lucas teve a oportunidade de viajar por aqueles lugares e conversar com aquelas pessoas que viram, que ouviram, que conviveram com Jesus Cristo. Por isso, quando ele resolve deixar um registro para pessoas que, como ele, não tiveram a oportunidade de conviver pessoalmente com Jesus Cristo, ele fez questão de deixar um registro rigoroso, factual, que pudesse ser verificado. E por que ele fez isso? Porque naquela época havia muitos livros escritos que baseavam-se em fábulas, histórias inventadas por homens, mitologia. E muitas pessoas tinham dúvidas do que de fato era realidade e do que era invencionice. E muitos acreditavam em invencionices. Mas Lucas não queria que a história de Jesus Cristo fosse por um só momento confundida com isso. Ele queria que a história de Jesus Cristo fosse recebida como de fato é, verdade, realidade. Não é invenção de homens. Dentro de Israel havia um número enorme de livros, pura invenção humana. Dentro de Israel, da literatura judaica. O último profeta havia morrido 400 anos antes de Jesus nascer, Malaquias. E até o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo, 400 anos em que não houve uma revelação de Deus para que fosse escrita. Quando a voz de Deus silenciou-se nesse período de 400 anos, a voz do homem surgiu. E muita coisa estúpida, idiota, foi escrita em nome de Deus. E Lucas não queria que a história de Jesus Cristo fosse confundida com isso. Por isso, ele fez questão de ser rigoroso no seu livro sobre Jesus Cristo. Ele fez questão de ser preciso. Ele fez questão de que a sua informação fosse acurada, investigada, porque aquela informação era consequente. Porque diante da história de Jesus Cristo, todo ser humano é levado a tomar uma decisão, a responder a ela. Ou se crê, ou se rejeita. Ninguém fica indiferente diante de Jesus Cristo. O que ele fez e o que ele falou é tão extraordinário que nenhum ser humano fica igual depois de saber disso. Ou se crê, ou se ignora, ou se rejeita isso. Por isso é que ele fez questão de fazer esse registro como fez. E por causa desse registro, nós podemos confiar como Teófilo, podemos ter plena certeza das verdades acerca de Jesus Cristo. O Natal, ou o Advento, melhor dizendo, para nós é realidade. A fé cristã é uma fé necessariamente histórica.
O caráter da verdade histórica da nossa fé é imprescindível para nós. Jesus viveu mesmo. E não viveu alheio às promessas que tinham sido feitas sobre a sua vinda e a sua vida. Mas ele cumpriu tais promessas, tais profecias. Portanto, a sua vida é consequência do plano de Deus estabelecido desde o momento em que Deus assim o resolveu fazer e historicamente o realizou. Mas vamos adiante, isso nós vimos com mais vagar hoje de manhã, com mais detalhes inclusive. Mas o advento é também surpresa. E o elemento da surpresa está registrado aqui nesse instante em que o sacerdote Zacarias, cumprindo as suas obrigações sacerdotais, entra no templo para queimar incenso. E eu estou agora no versículo 9, do capítulo 1. E enquanto ele estava cumprindo as suas obrigações sacerdotais, no versículo 11 lemos: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Eu disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Esse homem estava na carreira sacerdotal. E uma das coisas que espera-se de um sacerdote, sabe qual é? Filhos. Não só que ele conheça o ritual do templo, filhos. Eles eram os mais rápidos e prolíficos em terem filhos. Eles eram sustentados pela nação para procriarem. Os filhos dos sacerdotes, mas Zacarias não tinha filhos. Eles não podiam ter filhos. Por isso ele orava, ele pedia a Deus que lhe desse um filho. Mas aquilo não acontecia. Até que Deus atendeu a sua oração. E não lhe deu apenas um filho que seria mais uma criança a circular pelas dependências do templo, mas o seu filho seria aquele que apresentaria a Israel o Messias. Esse menino iria nascer com uma missão sublime, especial. Ele seria aquele que traria a atenção das pessoas para aquele instante que Deus havia planejado, em que ele iria apresentar o Messias prometido. João. Mas João certamente surpreendeu também Zacarias. Porque os sacerdotes se vestiam com o melhor guarda-roupa de Israel. A roupa do sacerdote naquela época era o pano mais precioso. As joias que os sacerdotes usavam expressavam essa preciosidade da adoração a Deus. Portanto, João, à medida que foi crescendo,
convivendo com seu pai. João deixou de lado a roupa sacerdotal, o linho fino, para usar o quê? Peles de animais. E o seu pai, por certo, ficava preocupado. O que tem na cabeça desse meu filho? João era uma surpresa para Zacarias e para Isabel. E João não gostava de ir a Jerusalém. Porque quando ele pôde escolher aonde ir e aonde viver, o que ele resolveu? No deserto. Jerusalém, é lá em Jerusalém que eu trabalho, meu filho, dizia Zacarias para João, na nossa imaginação. Vamos lá. Não quero, pai, eu prefiro ir para o deserto. Mas o que você vai comer lá? Lá em Jerusalém a gente tem o melhor das comidas. O que você vai comer no deserto? Deixa que eu me viro. Lá tem gafanhoto e lá tem mel. João surpreendia Zacarias. E nós podemos imaginar que Zacarias podia pensar como Deus é surpreendente. Como Deus faz coisas que a gente não imagina. E assim foi essa história. Porque Deus é assim. Zacarias e Isabel oravam por um filho, e Deus lhes concedeu um filho, enviou o anjo para dizer isso. E ele se atemorizou, mas o anjo tranquilizou. Não temas. O que vai acontecer com você é resultado da graça de Deus. Deus ouviu as suas orações. Você vai ter um filho, e o seu filho será importantíssimo em Israel. Só será menos importante que o Messias. E o próprio Senhor Jesus Cristo fez questão de dizer que dentre os filhos dos homens, ninguém foi maior do que João. Mas há um outro elemento de surpresa, aqui no Evangelho de Lucas. Maria. E nesse texto que lemos há pouco, nós encontramos essa jovenzinha da tribo de Judá, que vivia na Galileia, na cidade de Nazaré, que estava prometida em casamento a um carpinteiro, a um construtor. E um dia, Gabriel, o anjo do Senhor, vai ao encontro dela e conversa com ela, e ela também se atemoriza diante daquilo que ela está ouvindo, e o anjo a acalma, a tranquiliza, dizendo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, alegra-te, favorecida. O Senhor é contigo. E aquela jovenzinha, sem entender do que se tratava tudo aquilo, o anjo tem de explicar a ela. E quando você estuda aqui as palavras do anjo explicando a Maria o que quer dizer a sua mensagem, ele está relembrando a Maria do profeta Isaías. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9. O que está acontecendo com você, Maria, é o que o profeta Isaías disse, que se tornaria realidade. A virgem conceberá e dará à luz um filho, o herdeiro de Davi, prometido por Deus. É isso. E Maria será agraciada. Em nenhum momento nas Escrituras, as Escrituras nos falam que Maria fosse melhor que qualquer outra jovem com quem ela convivesse. Em nenhum instante ela foi escolhida e isso fez dela uma agraciada.
É a graça de Deus que faz de Maria uma afortunada. É a graça de Deus. E quando nós observamos esse elemento da surpresa aqui na história de Zacarias, Isabel, Maria e José, nós começamos a ver que na Bíblia isso já havia acontecido. Deus surpreende. Quando lemos na nossa Bíblia, logo depois da desobediência de Adão e Eva, a humanidade resolveu viver como melhor lhe pareceu. E o homem, o mais forte, começou a dar as cartas, a dominar. E a maldade humana começou a ser o norte da existência. E a situação foi se degenerando a um ponto que Deus teve de surpreender a humanidade com um recomeço. Mas Deus escolheu Noé e a sua casa para esse recomeço. Quando os homens achavam que eles dominavam, eles governavam, Deus disse não. Não. E veio então o dilúvio. Após o dilúvio, a humanidade cresceu. Deus havia dado a ordem que as pessoas deveriam se espalhar e habitar em toda a terra. Mas o que os homens resolveram fazer? Não. Nós vamos ficar aqui mesmo, na planície de Sinar. E nós vamos construir um prédio, uma torre. E vamos mostrar como é que nós somos espertos e engenhosos. A proposta de Deus é uma, mas nós temos a nós. Nós vamos construir o nosso prédio. Vamos ficar juntos aqui. E de novo, Deus surpreende a todos. Deus confunde as línguas, divide as línguas, de forma que eles não puderam concluir o seu prédio, a sua torre, porque não conseguiam mais falar um com o outro. E aí a humanidade se espalha. E espalhada pelo mundo de então, Deus resolveu escolher um casal para reunir a humanidade. E surpreendentemente, quem Deus escolhe? Deus escolhe um casal de idosos, Abrão e Sarai, que traziam um grave problema consigo, não podiam ter filhos. Mas Deus fez a esse casal promessas singulares. E surpreendeu não só a eles, mas a nós, a humanidade inteira, quando cumpriu as suas promessas. Os descendentes de Abrão e Sarai tornaram-se uma tribo forte e cresceram e prosperaram. E a história nos diz que apesar de toda a obstinação e dificuldade que tiveram os descendentes daquele casal de compreender a vontade de Deus, Deus cuidou deles, não os abandonou, os abençoou, os disciplinou e os resgatou. Foram para o cativeiro no Egito, Deus os tirou de lá, os buscou. Foram para o cativeiro na Babilônia, Deus os buscou de lá, os trouxe de volta para a terra da promessa. Quando Deus vai estabelecendo a sua aliança e vai renovando
a sua vontade na vida daquelas pessoas, Deus sempre vai fazendo isso de maneira surpreendente com eles. Eles escolhem um rei, segundo o melhor lhes parecia o homem, mas Deus escolheu outra pessoa. Surpresa enorme até para o pai de Davi, Jessé. Que quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei, perguntou: onde estão os teus filhos? Traze os seus filhos aqui. Ele mandou chamar todos os filhos, menos o último. E o profeta olhou para aqueles rapazes fortes, soldados, e olhou para Jessé e falou: Jessé, são só esses ou tem mais algum? Ah, sim, tem mais um. Traz lá também esse que você esqueceu. E trouxe lá Davi. A Bíblia diz que era um jovem, ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Não era soldado, pastor de ovelhas. Esse sim é que será ungido, disse Samuel, e ungiu ali. Deus sempre nos surpreende. O nascimento de Jesus Cristo, apesar de todas as profecias, apesar da grande expectativa que havia de que Deus voltasse a falar com Israel, porque o último profeta havia falado há 400 anos, mesmo assim o nascimento de Jesus Cristo é uma grande surpresa. E Lucas quer nos dizer que Deus é assim. Deus nos surpreende. Nós não dizemos a Deus o que ser e o que fazer. É Ele que resolve a hora, o local e a maneira de trabalhar conosco. Como Ele surpreendeu Zacarias e Isabel, Maria, José, Deus continua a nos surpreender com Jesus Cristo. Nenhum de nós conhece Jesus Cristo totalmente. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia e lê a sua história, você é surpreendido. Deus fala com você através de Jesus Cristo. Mesmo naqueles registros que você já conhece até de cor. Mas quando você olha e entende que esse Jesus é o Deus verdadeiro, é o Filho do Altíssimo, como o anjo disse a Maria, é a revelação concreta do amor de Deus, isso sempre nos surpreende. E essa é uma das maravilhas da fé genuína que Teófilo tem. É por isso que Lucas não ficou contente em saber que havia já outros que tinham escrito. Não. Lucas, ele mesmo, no seu rigor, na sua austeridade, no seu questionamento, no seu desejo de fazer com que as pessoas conhecessem Jesus Cristo, fez questão de registrar a sua história, para que ninguém viva em dúvidas sobre quem é Jesus. O advento, então, é realidade. O advento é surpresa, porque Deus nos surpreende. E, mercê de Deus, veremos no próximo domingo. O advento também é diálogo e confiança. Eu ia pedir a gentileza daquele grupo que cantou aqui agora há pouco. Vocês estão todos aí ainda? Se pudessem cantar de novo a música que vocês cantaram para nós há pouco.
Nós temos hoje aqui conosco 2 casais que celebram a bondade de Deus em suas vidas. E então eu chamo para louvar a Deus aqui conosco, celebrando os 21 anos de casamento, o Reinaldo e a Cristiane, por favor. E eu também chamo a Regina e o Ildeu, que celebram 30 anos de casamento. Então calhou de nesse domingo nós termos esses 2 casais, esse momento especial de gratidão. É muito bom para nós, seus irmãos em Cristo, saber da bondade de Deus na vida de vocês. Nós sabemos que o dia a dia da gente traz muitos desafios para a vida conjugal, mas aqueles que confiam no Senhor vencem, pela graça de Deus, esses desafios e essas lutas. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, pelos lares de vocês que estão aqui. Eu convido a igreja a ficar em pé, por favor. Alguns irmãos a virem abraçar aqui esses 2 casais também, num momento de oração. Vamos orar então? Nosso Deus amado, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, porque o Senhor está sempre conosco. Mesmo naqueles momentos difíceis da vida, o Senhor nos surpreende com a presença bendita do Senhor, trazendo alegria que enxuga a lágrima, trazendo esperança e certeza no lugar da preocupação, do desespero, da dúvida. A presença do Senhor em nossa história é que dá sentido completo para tudo que somos, para o que pensamos, para o que planejamos. E nós te somos gratos, ó Deus, especialmente nessa hora, pela vida aqui desses nossos queridos irmãos, o Reinaldo, a Cristiane, a Regina e o Ildeu, a quem o Senhor tem sustentado na sua vida a 2, o amor deles que tem sido renovado de um para com o outro, pela presença maravilhosa do Senhor com eles. E nós pedimos a Deus que a graça do Senhor Jesus esteja sempre nesses lares, para que esses lares possam espargir essa luz salvadora, redentora, esse bom perfume que Jesus Cristo concede àqueles que são chamados, transformados e o seguem. Ser também assim, ó Deus, com todos os nossos lares, por amor e misericórdia, nós te pedimos. E agora, ó Deus, quando nós temos a oportunidade de celebrar mais um advento, que possamos fazê-lo com grande alegria. O amor do Senhor, ó Deus, seja renovado em nossas vidas e que nós saibamos compartilhá-lo, demonstrá-lo. A vós que antes não erais povo, mas agora sim sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas em Cristo Jesus fostes alcançados por ela. Vós que sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que é a propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor mesmo vos abençoe e vos guarde, fazendo resplandecer sobre vós o seu rosto, cuidando de vós em graça, paz e misericórdia, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, agora para a glória do Deus único e para sempre. Amém. Vamos unir nossas vozes em louvor a Deus.
com esse último hino. Vamos ficar mesmo de pé e acompanhar aqui os instrumentos.
Gostaríamos de saber se temos aqui conosco hoje alguém que está nos visitando. E se você está aqui e nos visita, pudesse colocar de pé um instante, por favor. Gostaríamos de destacar a sua presença aqui. Muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Por favor, os irmãos que estão aí perto, queiram cumprimentá-los. Deus abençoe suas vidas. Hoje nós temos aqui uma estreia no Grupo Instrumental Guanabara, que é o Fábio Menezes. Comprou o contrabaixo e está estudando e já está participando. Bem-vindo, né, Flávio? Ao Fábio. Está enriquecendo esse grupo. Todos nós estamos convidados a irmos aqui, nessa parte lateral aqui, porque tem um bolo lá nos esperando. Reinaldo e Cristiane providenciaram para esse momento especial. Todos são bem-vindos aqui à nossa parte lateral. Depois nós temos ali uma exposição de artesanato, que eu não estou bem certo se vai estar aberto agora à noite. Não, né? Mas esteve aberto durante o dia. Amanhã, quem quiser ver, pode vir também a ver aí os trabalhos que foram feitos aqui na nossa igreja durante esse semestre. Nós temos o livrete Cada Dia, que foi confeccionado com mensagens para essa época do Advento. E não sei se ainda temos, Marcos, alguns ali à disposição. Então você pode pegar lá com os diáconos alguns livretes para levar para você ler e também para entregar para alguém que você queira compartilhar essa mensagem. Tenhamos uma semana na presença do Senhor, então. Hoje eu vou comer, hein? Tudo bem? Em paz de você. Caminhando. Como faz? Estamos juntos, né? Na luta, né? Não, Fábio.